Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de Logística Reversa com o professor Marcelo. Pessoal, atenção às atividades que estão disponíveis ali no ambiente de vocês. Então, realizem com muito cuidado, dedicação, a atividade de mapa, a atividade estudo 1, a 2 e a 3, que fazem parte da composição da média de vocês, hein? E para os alunos que estão ali nos últimos módulos, na reta final para terminar essa graduação, lembre-se dos requisitos necessários para a conclusão do curso. Eu vou falar aqui de forma breve. As atividades extensionistas, como recadinho ali no início da aula, então vocês devem cumprir pelo menos 169 horas de atividade de extensão. E para realizar essas atividades, é necessário ali o estudo, extensão e escolher os projetos, né? Os projetos que vocês acham interessantes que estão disponíveis para vocês. Cada projeto tem a sua demanda, a sua carga horária, e com a realização das etapas necessárias de cada projeto, vocês vão adquirindo, né, gradativamente essa carga horária. Além disso, nós temos as 40 horas de atividades complementares, que também é um requisito necessário, e o envio da documentação acadêmica. Ressalto que essa documentação acadêmica, ela deve ser anexada ali no estúdio de vocês. Então, tem que acessar aquele menu lateral do lado esquerdo, em Serviços, Documentação Acadêmica. Ali vocês conseguirão ver cada documento necessário, o local onde vocês devem anexar, e depois de anexar todos, vocês irão observar algumas legendas de etapas de validação. Então, acompanhe gradativamente, assim, de vez em quando, dá uma olhadinha ali nessas legendas, nessas etapas, porque se caso houver a necessidade de algum ajuste, é por meio dessa legenda que vocês irão fazer o ajuste, né? Identificar o porquê esse documento não pode ser aprovado naquela etapa. Então, pessoal, aproveitem a aula de hoje, bastante conteúdo para ser apresentado para vocês. E lembre-se que para as atividades discursivas, o mapa e a atividade estudo 1, nós temos os vídeos explicativos, que também estão disponíveis ali no estúdio de vocês. E qualquer dúvida, entre em contato lá no Fale com o Mediador, ok? Então, uma excelente aula a todos. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, chegamos à nossa terceira aula de logística reversa. Tá? Vou pedir aqui para a professora Elisângela subir o nosso slide. E na aula de hoje é bem interessante, que vai dar uma continuidade na nossa aula passada, que foi a nossa segunda aula, tá? Eu sei que hoje é um dia especial para nós, é um dia de jogo da seleção, mas estamos aqui firme e forte para a gente, né, manter o conteúdo e o planejamento conforme foi acordado com vocês, tá? Então, a nossa terceira aula de hoje, ela tem ali o título de, principalmente a gente vai trabalhar da legislação e a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS. Então, eu vou falar bastante sobre isso para vocês. Por quê? Porque isso impactou diretamente as organizações, impactou a forma como as empresas trabalham, e não só as empresas, a gente vai ver toda essa parte colaborativa, como impactou para a sociedade. Se vocês olharem nessa imagem que eu coloquei logo no início ali para vocês, vocês vão ver todo um ciclo onde essa lei, né, com o Plano Nacional, ela vai trabalhar ali com todo mundo, ó, com as empresas, né, na parte da distribuição, o varejo, a fábrica, os consumidores, nós consumidores, né, e também toda aquela parte da coleta seletiva, tá bom? Bom, então qual que é o objetivo da aula de hoje? Conhecer essa lei, tá? Ela é a Lei 12.305, tá? Ela foi sancionada ali em 2010, tá? Vamos entender um pouquinho a sua importância. Nós vamos entender dentro dela, né, qual é o princípio da responsabilidade compartilhada, tá? Então, quem paga essa conta. E é muito importante que essa lei, ela diferencia, né, resíduos de rejeito, e também há uma certa hierarquia na gestão. Então, vamos entender isso, como funciona, tá? E como que isso impacta, porque impacta principalmente na forma como a empresa atua, desde a criação, desenvolvimento do produto, mas também, que é o nosso foco, que é a logística, a cadeia de suprimento, tá? E também a gente vai analisar os papéis que a gente chama de acordos setoriais.
tá? E vamos ver alguns exemplos na prática, como isso influencia e está impactando o mercado. Bom, antes de iniciar, né, vamos só recapitular o que nós vimos na aula passada. O foco principal da aula passada foi entender os dois canais principais, o pós-venda e o pós-consumo. Né? Vocês lembram do que nós falamos na aula passada? Então vamos lá. Ó. Pós-venda, estamos falando de produtos, né, que já tem pouco ou nenhum uso. Tá? Então, produtos com pouco ou nenhum uso. Então, são aqueles produtos que tiveram defeitos. Então, de repente, saiu da fábrica e foi identificado defeito, voltou por algum problema, ou nenhum uso. Então, o produto foi fabricado, colocou na loja para vender e ficou um tempo e não vendeu. Por que não vendeu? Imagine ali uma roupa que não teve saída, mudou a coleção, vendeu um pouco, né? Ela foi a coleção de roupa, vendeu e agora sobrou. Saiu a coleção de inverno, entrou a coleção de verão. O que eu faço com essas roupas, né? E aí, isso é estratégia. Algumas empresas devolvem, outras acabam ficando, né? Na própria comércio liquidando, enfim, tem várias estratégias, nós vimos isso na aula passada. O outro é com relação ao pós-consumo. Esse já cumpriu o seu papel, tá? Nós compramos, nós consumimos, e agora, o que eu faço com o que sobra desse produto? Tá? Então, quando você compra alguma coisa e ele já cumpriu sua função. E aí, alguns produtos, a gente vê esse pós-consumo que a gente consegue reaproveitar. Dá para dar uma retificada nele, dá para fazer um trabalho com esse tipo de produto. Tá? Então, isso nós trabalhamos, né? Lembrando aqui que nós falamos na aula passada. Por que isso é importante? Porque aí, né, de acordo com a lei, a gente vai ver que nós vamos separar esse produto de pós-consumo, esse produto que nós utilizamos, no descarte dele. Então, a gente vai entender que nem tudo é lixo, ou é lixo. Então, aí eu pergunto para vocês, né, coloca aí um questionamento. Vocês sabem a diferença entre resíduo e rejeito? Né? O que muda de algo ser um resíduo e algo de ser um rejeito? O que isso vai mudar? Talvez são duas palavrinhas, né? Mas na prática, na hora que você caracteriza isso, muda bastante. Vou fazer só um paralelo, né? Bem simples. Todo mundo, né, conhece, ou já consumiu o bombom, né? Sonho de valsa. Né? Tem ouro branco também. Então. Mas já há um bom tempo, o bombom sonho de valsa deixou de ser bombom. Né? Ele virou biscoito, né, ou bolacha wafer. Ele entrou, esse cara ficou como wafer. E ele deixou de ser chocolate e se tornou ali achocolatado, né, sabor chocolate. O que isso muda? Por que a empresa fez isso? Né, eles mexeram um pouquinho na fórmula e mexeram na sua embalagem. Né? Quem lembra, antigamente, ele abria o bombom, ele abria. Ele tinha duas abinhas onde você puxava, ele abria. Agora não, agora ele está fechadinho, né? Você abre ele de forma diferente. O que isso mudou? Por que as empresas fizeram isso? Neste caso, foi para enquadrar no novo sistema tributário. Enquanto o chocolate, o bombom, ele paga, agora não lembro os valores, né? Mas quando ele paga uma carga tributária X, quando ele é um wafer, ele vai pagar menos, esse X só que é menor. Então fica mais barato para a empresa. Então essa pequena mudança pouco impactou para o consumidor, tá? Mas nas questões financeiras, contábeis, isso teve um impacto muito grande. Por que eu estou fazendo esse paralelo, estou fazendo esse exemplo? Justamente pela nomenclatura, tá? Bombom para o wafer. No gosto em si, quase não teve impacto, mas em questão de legislação muda tudo. É algo mais ou menos parecido com resíduo e rejeito. Tá? Então, dependendo de como ele é enquadrado, ele vai ter o seu destino diferenciado. Então, vamos trabalhar primeiro ali o que é um resíduo, tá? Resíduo, ele tem valor econômico, tá? Resíduo é algo que pode ser reciclado, algo que pode ser reutilizado ou compostado. Então, eu peguei essas imagens aqui que dá para, né, a gente ter uma boa ideia do que seja um resíduo, tá? Então, quando eu tenho ali papel, plásticos, né, papelão, vidros, e tudo aquilo que tem ali na imagem à esquerda, dentro daquelas caixas,
é que ele pode ser reaproveitado, né? Alguns reciclados, dá para ser trabalhado ali, reutilizado, enfim. Tem um valor econômico, porque ele não pode ser jogado fora hoje, de acordo, né? Hoje tem a lei para isso, né? Então, assim, se ele for jogado fora, isso aí vai só tornar uma poluição desnecessária, uma vez que a gente pode trabalhar com isso. E aí nós vamos ver que tem empresas que trabalham justamente com esses resíduos. Quando eu pego o resto de comida, aí, professor, qualquer comida? Não, não é qualquer tipo de comida. Uma lasanha congelada que sobrou, um pedaço de pizza que sobra, até o próprio material. Se tiver contato com gordura, alguns materiais assim, né? Manteiga, sei lá, sobra de papel de teve bolo, contato bolo. Então, ou seja, o material que era um resíduo, você vê que ele deixou de ser um resíduo. Ele vai virar até depois antecipando, vira um rejeito, que não dá para ser trabalhado, tá? Agora, esse resto de comida, no caso orgânico aqui, eu posso fazer uma compostagem, por exemplo. Eu posso lá servir para adubo, ele pode servir para alimentação de animal, né? Ele pode ser utilizado para outras coisas. Então, repare que esse tipo de descarte, se a gente fizer de maneira correta, a gente reaproveita. E ele é um volume gigantesco para a sociedade. Então, depois a gente vai entender isso, como as empresas são responsáveis para fazer um sistema logístico, aí vem a logística reversa, para aproveitar isso, para pegar isso. Porque senão, o que o cliente vai, o cliente não, o consumidor ele vai fazer? Vai jogar no lixo comum. Tá? Apesar de ter ali um pouco da consciência da separação do lixo, mas pouco é feito. Então, eu preciso ter todo um sistema, que aí vem as empresas trabalhando para a gente reaproveitar este que a gente chama de lixo, né? Que é um termo errado, um termo incorreto, que o resíduo não é lixo. A gente não pode pensar nisso, né? Algo que vai ser jogado no lixão. Falando em lixão, né? O lixão já não é mais permitido no Brasil há um bom tempo. Até passou a novela, uma novela famosa brasileira, que passou, não sei, há 20 anos atrás, está reprisando, que é aquele da Carminha, lá do Tufão, Avenida Brasil. Os mais novos, talvez, né, não conheçam, provavelmente já viram algum meme na internet, mas está passando agora naquela repetição das novelas, e lá mostra a história do lixão, as pessoas lá no lixão, catando, né, vivendo e dependendo do lixão. Então hoje, né, o lixão ele já não é mais aceito, assim, né, não é tão permitido, e porque a gente tem lá os aterros sanitários, então muda o contexto, tá? Bom, entendido ali o que é resíduo, nós vamos falar de rejeito. Esse sim, o rejeito é aquele produto que não tem mais jeito, tá? Não temos ainda hoje uma tecnologia ou uma viabilidade de reciclar. Então, quando um produto ele não tem essa característica, ele vai lá, agora sim, ele vai para o sanitário, para o aterro sanitário. Lembra? Não é mais um lixão, ele vai para um aterro sanitário. Qual é a diferença? O aterro sanitário ele vai fazendo camadas, vai enterrando, tá? Alguns países trabalham com a incineração. Agora, há uma séria discussão qual que é mais impactante para a natureza, mas incinerar é bom, é ruim, né? O bom do incinerar é que não gera nada, né? Você queima tudo, vira tudo pó e acabou. Mas, por outro lado, ele gera toda uma poluição, né? Que ele vai soltar monóxido de carbono no planeta, né? No nosso planeta, e dependendo do que ele queimar, ele pode ter reações químicas piores. Então, há uma grande discussão nisso. Tem alguns países que incineram, tá? E também tem questão de você incinerar, você pode ter ganho energético também. Mas isso é discussão para outra, né? Para outros assuntos. Mas aqui, por exemplo, né? Quando a gente tem lá papel higiênico usado. No Brasil, nós temos o descarte do papel higiênico no lixo do banheiro, né? Então, é muito comum aqui no Brasil. A gente tem um vasinho de lixo, usa o papel e descarta ali. Em vários países, isso aí é jogado no vaso sanitário, eles não descarga no papel. Bom, o que isso muda? Qual que é o certo, qual que é o errado? A diferença é, então, no Brasil, então, em casa não, professor, em casa a gente joga no banheiro mesmo, dá descarga e tal. O problema é que os papéis higiênicos do Brasil, eles não estão preparados para isso. Em vários países, os papéis, eles são preparados para ser descartados. Aquela marca que faz o produto da neve, agora não lembro, Kimberly,
Kimberly, eu acho que é esse o nome, para o Brasil, eles sabendo que o Brasil tem essa prática de usar o papel, né, se limpar e colocar no cestinho, eles criaram todo um sistema de anti-odor para minimizar o mau cheiro. Bom, se você pensar bem, né, em questões de higiene, é bem, né, você pega um papel, usa sujo, deixa ali no cestinho e fica ali, né, aí vai trocando, né? Então, ainda eu brinco, né? Quando brinco em sala de aula. Então, se você troca o seu cestinho do banheiro todo dia, ok, mas mesmo assim fica 24 horas fermentando ali. Agora, e quando a pessoa deixa 2, 3, 4 dias aquele papel ali, né? Dentro do vasinho do cesto. Mas, entendendo que no Brasil tem essa característica, então fez um papel justamente para inibir o odor e tal. Já em outros países onde é jogado no vaso sanitário, ele já é com outra característica, o papel. Ele dissolve mais facilmente na água, tá? Porque aqui desde pequenininho a gente aprendeu, né? Minha mãe falava, não joga o papel no vaso sanitário, senão vai entupir e tal. Né? E realmente, porque a característica do papel brasileiro é diferente de outros países que têm outras características. Então, repare, as empresas elas fazem esses tipos de produto para cada tipo de país. Tá? E ali, fralda descartável, né? Bituca de cigarro, que eu coloquei aí, ou resto de alimentos, agora, né, como eu falei para vocês, gordura, então ali sobrou aquele pedaço de pizza, a própria embalagem de pizza, resto de algum lanche com gordura. Então, esse tipo de coisa não dá para fazer a compostagem dele, tá? Alguns produtos, né, a tecnologia foi avançando, e dá para retirar, por exemplo, algumas sujeira de alguns materiais, mas tem outros que não tem como. Ó, um produto bem interessante que até então não tinha tecnologia, que hoje já tem algumas tecnologias para ser trabalhado, a gente vai ver, por exemplo, a própria borracha, o pneu era um produto que antigamente não sabia o que fazer, hoje já tem tecnologia, a gente vai falar, eu peguei esse exemplo de trabalhar aqui em aula, nós temos as caixinhas, aquelas Tetra Pak, né, caixinha de leite, caixinha de suco, que ela tem várias camadas, então ela tem papelão, ela tem alumínio, ela tem plástico, né, ela tem várias coisas ali, é claro, por muitos anos não sabia o que fazer com aquilo, né? E hoje já tem alguns destinos, já tem empresas trabalhando. Essas papeizinhos da figurinha, né, da Copa do Mundo que estão soltando, ela tem também um ganho material muito grande ali que dá para ser trabalhado. Algumas empresas estão reciclando aquele tipo de papel, tá? Enfim. Então, isso ali é o rejeito. Então, o rejeito ele vai ser jogado no aterro sanitário. Esse não tem valor nenhum. Fralda descartável e tal, ele vai ser destinado e jogado para lá. Então, aqui não tem, né? E aí quando der aquele exemplo da Avenida Brasil tal, no aterro sanitário, não tem ninguém pegando coisas lá. Porque, teoricamente, já foi tudo separado, selecionado, então os destinos já foram direcionados exatamente para que chegue somente esse tipo de produto no aterro sanitário, tá? Então, não tem valor para as pessoas tentarem garimpar ou pegar alguma coisa dali. Bom, fazendo ali só trazendo um quadrinho, que dentro dos rejeitos, eu tenho, né, os rejeitos ali, que eles tem resíduos ou rejeitos, né? Tem ali úmidos, que a gente pode trabalhar, aí tem resíduo orgânico, resíduo seco, tem os resíduos também perigosos. Então, aqui alguns exemplos de produtos que dá para ser trabalhado ou não. A bateria é algo que ainda está muito difícil de ser trabalhado, alguns rejeitos, né? Agora, resíduo seco como lata, como papel, garrafinha, dá para ser trabalhado, ó. Resíduo orgânico, aquilo ali, casca das coisas, de ovo, casca de banana, né, ou frutas, dá para ser trabalhado. Agora, aquela coxa de frango, papel higiênico usado, fralda descartável, que não tem como a gente reaproveitar, tá? Bom, e aí a gente entra no assunto, então, da aula de hoje, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o PNRS, que faz parte das atividades de vocês, né, as atividades escritas, acho que atividade 1 e mapa, se eu não me engano, né, as duas ele entra falando um pouquinho sobre esse assunto. Bom, ela entrou, foi, né, em vigor ali em 2010, sancionada, tá, entrou em vigor em 2010, só que ela levou mais de 20 anos para ser aprovada. Por muito tempo ela ficou sendo debatida, discutida, só que depois que ela entrou, ela se tornou um divisor de águas, principalmente nas questões ambientais. Bom, professor, está muita parte ambiental? Porque tudo isso impacta o quê? Nas empresas. A empresa, ela é um organismo vivo, ela tem influência
assim, porque é organismo vivo, né? Assim como nós, os seres humanos, a gente é moldado pelo meio que nós vivemos. E as empresas também são moldadas pelo meio que se vive. Então, quais são os ambientes, né, que a gente chama de macroambiente, que vão influenciar uma organização? Aí nós temos a tecnologia. Tecnologia não molda nossas vidas, a gente não muda o nosso comportamento conforme a tecnologia, né? Olha só o celular, os aparelhos eletrônicos, televisão, computador, quanto isso mudou a vida. Pega uma pessoa de 50 anos atrás, pega uma pessoa de 100 anos atrás, olha como que era a vida antigamente, como a tecnologia influenciou, né? E olha só, então tecnologia influencia a nossa vida, influencia as empresas também. As empresas vão evoluindo, vão se modificando, porque tem uma variável muito forte que é a tecnologia. Assim como as questões econômicas, né? A economia influencia. Dependendo do dólar alto, dólar baixo, taxa de juros, as questões de taxa de desemprego, enfim, todas essas questões econômicas influenciam a empresa. Não influencia nós como seres humanos, né? Como pessoa, né? A inflação, as coisas mais caras, mais baixas, se eu ganhando mais, ganhando menos, influencia a empresa, então influencia as pessoas e as empresas também ali. Paralelo a isso, nós temos também as questões da sociedade, própria evolução ou mudança da sociedade, e temos as questões ambientais e temos as questões de leis político-legal. E eu fiz essa explanação para mostrar exatamente nesse ponto. É neste ponto que as questões das leis, elas influenciam o comportamento das empresas. Então vem uma lei agora falando, olha, a partir de agora é assim que funciona, né? Lógico, no caso da lei, ela não vem de uma noite para o dia. Ela demora, ela tramita, ela passa pelo Senado, pelo Congresso, valida, não valida. E o empresário ele tem que estar monitorando para saber se aquilo vai ou não entrar em vigor. Se entrar, fala assim, vai ter um grande impacto. E quando ela entrou, foi o divisor de águas. E isso acaba impactando a forma das empresas trabalharem. Então, o descarte das fábricas, principalmente as fábricas, onde elas têm a maior parte dos descartes, né, de lixo ou rejeito, resíduo produzido no planeta, saem das fábricas, tá? A população, o consumo da população de descarte dá em torno assim, de 10% para o que uma fábrica utiliza. Só para a gente fazer um cálculo bem rapidinho aqui, você, por exemplo, se você reutilizar 100% da água que você usa, da máquina de lavar, por exemplo, toda a minha água de lavar da máquina, eu não vou descartar. Vou pegar a minha água e eu vou lavar o quintal. Né? Eu vou usar para alguma outra coisa. Ao invés de jogar diretamente, né, no ralo, eu vou separar, guardar essa água e vou reaproveitar para alguma coisa. Limpeza do quintal da minha casa, sei lá, por exemplo. E com isso eu não gasto água, né? E gasto essa água, vou reutilizar essa água. Beleza. Se você fizer isso, vamos supor que cada lavagem você gasta 20 litros de água, né? E assim você vai gastando. Se você fizer isso, sei lá, o mês todo, vai ser equivalente a, não sei, de cabeça agora, a uma ou duas lavagens de uma calça jeans numa fábrica. Então, ou seja, o mês todo, talvez até menos, mas o mês todo você vai economizar para equivaler a lavagem de uma ou duas calça jeans de uma fábrica. Então, olha o tanto de água que uma fábrica gasta. Esse cálculo eu fiz com água, a gente pode fazer com qualquer outro tipo de produto que a gente vai ter a mesma equação, ou bem parecida. Tá? Deu para entender essa lógica? Então, vamos lá. Então, o que essa lei mudou? Né? Antes, o lixo era um problema da prefeitura. Tá? Então, o problema do lixo era a prefeitura que tinha que trabalhar. O lixo era responsabilidade somente do Estado. Depois da lei, o lixo deixou de ser somente da prefeitura e agora se tornou um problema de quem fabrica, de quem vende e de quem consome. Também da prefeitura. Mas ela, vamos dizer assim, vamos dizer terceirizada, ela compartilhou, melhor palavra, ela compartilhou o problema do resíduo, tá? Do lixo. Tanto fábrica agora é responsável, quem vende, então as empresas, né, também são responsáveis, e quem consome. Então, quem fabrica, quem vende, quem consome é responsável pelo lixo também. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso, eu tenho um vídeo bem bacana aqui. Esse vídeo tem em torno de uns 6 minutos mais ou menos, então eu vou fazer uma pausa estratégica justamente para evitar que a live caia, a gente não tenha problemas
de direitos autorais também, tá? Eu pedi para a Elisângela iniciar o vídeo aqui com vocês, então a gente vai entender um pouquinho sobre a explanação dele, aí eu paro, depois a gente volta na sequência, tá bom? Então vamos lá. No vídeo de hoje eu vou te ajudar a compreender a Lei 12.305, que é referente à Política Nacional dos Resíduos Sólidos, para você se livrar de uma vez por todas das dúvidas que você tem referente a essa legislação ambiental, através de informações que vão te ajudar mesmo você sendo zerado em relação à lei. Por exemplo, os resíduos, o lixo e o rejeito. Você sabe a diferença? Resíduo, material, substância, objeto ou bem descartado, seja sólido ou semissólido, resultante de atividades humanas em sociedade. Todo aquele material que é chamado de resíduo sólido é aquele material que pode ser reutilizado, é aquele material que pode ser reciclado. Lixo, um termo incorretamente falado, engloba o material ou objeto que tenha perdido sua utilidade aos olhos do proprietário. Rejeito, resíduo sólido que depois de esgotar todas as suas possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis. Ou seja, o rejeito é todo aquele resíduo que já passou por todas as etapas de reutilização e reciclagem e não tem mais nenhuma tecnologia que melhore esse tipo. Então, ele passa a ser chamado de rejeito, aquele resíduo descartado. Temos também alguns termos muito semelhantes que têm o mesmo objetivo presente na Política Nacional de Resíduos Sólidos, como a destinação final e a disposição final. Vocês sabem a diferença? A destinação final é a destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem e a compostagem, mais a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes. Já a disposição final ambientalmente adequada é a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas, de modo a evitar danos e risco à saúde pública. É muito importante salientar que a gente tem que entender também a ordem de geração de resíduos sólidos, como iniciando na não geração de resíduos, depois vem para redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Existe também a divisão entre resíduos sólidos secos, úmidos, tóxicos e rejeitos. Então, eu só vou dar uma paradinha aqui, né? Aqui, então, já ele trabalhou mais ou menos, recapitulou todo aquele contexto que eu trouxe para vocês com relação à diferença, né, de tipo lixo, né, a gente fala lixo, mas lixo realmente é um termo incorreto, depois que essa lei surgiu, então é rejeito, né, a gente vai trabalhar com dois tipos, resíduo e rejeito, e depois a lei já foi fazendo uma hierarquia que a gente vai trabalhar mais a sequência ali na frente, esses tipos de hierarquia que a gente vai trabalhar, tá? E agora vai começar a trabalhar outro tipo de resíduo, né, e fazer a separação. Então, acho que vamos voltar aqui o vídeo e dar continuidade, então, à fala dele. Vamos lá? Como, por exemplo, os resíduos secos, as embalagens, que são reciclados. Já os úmidos são restos de comidas. Por exemplo, o adubo. Fazem mal à saúde, já são os resíduos tóxicos, tá? Que são jogados fora. Já os rejeitos, eles não podem ser mais reutilizados e muito menos reciclados, que são chamados de rejeitos, como eu falei no início do nosso vídeo. Outro ponto que é muito presente na Política Nacional de Resíduos Sólidos é sobre a logística reversa, onde ela obriga os empreendimentos de estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma independentemente do serviço público de limpeza urbana. Então, aqui só deixar essa tela aqui mesmo, só para falar, olha só como ele impacta diretamente no nosso caso, que é da logística reversa. Então, essa lei, ela acaba impactando e faz com que, as empresas agora são obrigadas a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, tá? Então, tudo que é destinado a questões a resíduo, né, que dá para ser reaproveitado, então a gente vai fazer esse retorno após todo o seu uso pelo consumidor de forma ali independente do serviço público de limpeza urbana. Então, quando fala do problema, não é mais só da
prefeitura, agora as empresas elas ficam responsáveis por fazer todo esse sistema, né? Então nós temos aqui toda a cadeia ali do retorno, né? A fábrica que passa por todo mundo e faz alguma forma de reciclar e voltar para a empresa, indiferente do serviço público, tá? E são produtos que necessitam de logística reversa, segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Pilhas e baterias, pneus, série título da legislação. Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens. Lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista. Produtos eletroeletrônicos e seus componentes. Então, aqui mais uma outra pausa aqui para a gente ver o que são produtos obrigados a empresa a ter que dar conta. Que antigamente era assim, lembra, as pessoas, até no estudo de caso, coloquei para vocês, fala sobre isso. A empresa faz, soltava e pronto, o mercado que se vira, a culpa não é mais minha. Então, pilhas e baterias, né, não pode jogar na natureza, não dá para você colocar, jogar na natureza, assim como pneus, óleos lubrificantes, resíduos, né, embalagens. Esses resíduos e embalagens também, ele entra até na questão do agrotóxico, lâmpada, porque muitas vezes tinha produtos de agrotóxico contaminado que era jogado na natureza, e isso acabava contaminando tanto o solo quanto o rio, chovia, levava toda aquela água, né, contaminada e, enfim, matava todos os animais no rio. Lâmpadas fluorescentes, né, vapor de sódio, mercúrio. Quantas vezes vocês já viram os rios na reportagem de rio mudando de cor e o descarte de mercúrio, por exemplo, de coisas químicas, ou seja, empresa que não cumpriu a lei, e porque isso aí gera custo, tá? Onde está o ponto disso? Vai gerar custo. Por mais que a gente fala que alguns podem ser reutilizados, retrabalhados e dá até para levar certo valor, acho que na primeira aula nós falamos disso, na segunda também, e agora a gente vai reforçar um pouco, a gente tentar reaproveitar isso como forma de valor econômico, tem muitos que não tem como ser reutilizado, ele tem que ser tratado antes de jogar para a natureza, principalmente coisas como água, né? Tá? Então aqui está alguns pontos que essa lei vai obrigar as empresas a ter que dar destinação para isso. E outro exemplo que vocês com certeza devem ter escutado são sobre os agrotóxicos, que devem voltar para os seus fabricantes de maneira que aquela embalagem seja reutilizada novamente em outro agrotóxico. Uma norma que vocês vão escutar por aí, que é o braço direito da PNRS, a Lei 12.305, é a NBR 10.004, que é referente à classificação dos resíduos sólidos, que diz que os resíduos sólidos são classificados em resíduos domiciliares, resíduos urbanos, resíduos de limpeza urbana, resíduos de estabelecimentos comerciais, resíduos de serviço de saúde, resíduos industriais, agrosilvopastoris, construção civil e mineração. E esses resíduos, eles são classificados também de acordo com a sua periculosidade, em resíduos perigosos e resíduos não perigosos. E esses resíduos sólidos, eles necessitam de uma gestão integrada de resíduos sólidos, que é um conceito também muito importante na PNRS, que é um conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, também dá a devida importância para os catadores de lixo como participantes na coleta dos resíduos sólidos, ou, em outras palavras, a participação de cooperativas ou de associações de catadores de materiais recicláveis no gerenciamento de resíduos sólidos recicláveis e reutilizáveis. Aqui um outro pontinho para a gente falar também. E com essa mudança, isso fomentou, né, a participação dos catadores, que até então, aí pegando aquele exemplo que eu falei para vocês lá da novela, né, da Avenida Brasil, eles ficavam nos lixões, recolhendo lá, misturado com um monte de coisa. Então abri uma sacolinha lá e lá estava fralda descartável, junto com bateria, junto com seringa, com, né, um monte de coisa, tudo misturado ali, né? E olha o risco que as pessoas corriam. A partir do momento que as empresas começam a fazer o trabalho, né, de separação, mas, professor, todas fazem isso? Não, vamos ser bem sinceros, né? Assim, isso não acontece 100%. O ideal é que acontecesse, né, que deveria acontecer, que acontecesse, né? Mas não acontece. Mas pelo menos tendo essa lei
né? Isso já melhorou bastante. Muitas cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis, eles cresceram, né? Tornou uma forma de sustento para muitas pessoas trabalhar, né? E porque agora eles conseguem trabalhar diretamente ou catar, né? Exatamente os produtos que podem ter valor econômico para eles. Agora, para você ter chegado até aqui, eu vou te dar um presente, um resumo para você utilizar sempre quando você precisar sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Está aqui na descrição do nosso vídeo. E você... Aqui eu já posso finalizar, porque agora ele vai... vou voltar aqui. Agora ele começa só a falar de outras coisas e finaliza aqui o vídeo dele. Então, só voltar aqui os slides. Então é isso, deu para entender a importância dessa lei, né? Ela vai trabalhar exatamente com isso. Olha o quanto isso impactou na sociedade, onde agora a sociedade ela vai fazer parte ali do processo, gerou até uma forma, né, de emprego, as empresas tiveram que atuar, né, de forma diferenciada, que vem na resposta dessa pergunta que eu vou trabalhar aqui com vocês, né? Então hoje, né, quem é o dono do lixo? Tá? Quem é o dono do lixo? Então, a resposta que a gente vai dizer é que todo mundo é responsável hoje pelo lixo. Aquela ideia de jogar fora, se você for pensar bem, o que é jogar fora? Jogar fora está relacionado a jogar fora da sua casa, jogar fora está relacionado ao que seria jogar fora, né? Quando eu jogo fora, sai da minha casa, mas vai para outro lugar. Então, se a gente pensar todo que o planeta ele é uma extensão da nossa casa, não existe jogar fora. Tá? Essa é uma visão que, né, que deve ser trabalhada, né, com a sociedade. E com essa responsabilidade compartilhada, lá, todos, né, responsabilidade de todos, desde todo o elo da cadeia, todo mundo tem responsabilidade. Então, como seria na prática? Começa ali pelo fabricante. Tá? O fabricante ele vai criar produtos, e isso é até um assunto para a nossa quarta aula, que a gente vai focar bastante nisso, produtos fáceis de reciclar e dar destino final. Ou seja, se eu facilito o meu produto a ser reciclado, reaproveitado, retornável, enfim, né, os R's, eu ajudo nessa parte do resíduo. Então, eu peguei um exemplo aqui, a Coca-Cola retornável. Foi muito forte no passado, antes do surgimento das PETs, né? Os produtos antes, quando eram de garrafa, todos os produtos eram de garrafa, o leite, enfim, você enchia, devolvia, enchia de novo, então os vasilhames, né? Era o tempo todo trabalhando dessa forma. Aí surgiu, parece que esse conceito do retornável ficou fora de moda, tal, entrou as garrafas PETs. E a garrafa PET dominou o mercado. Né, o descartável era muito melhor. Você vai, consome, descarta, joga fora, né, o tal do joga fora, que é o que é a sociedade. Né? Até na primeira aula eu conversei com vocês o quanto nós fomos preparados e trabalhados com relação à sustentabilidade. Né? E muitos falaram quase zero, né? A gente não tinha essa ideia, usou e jogou fora. E aí o tempo foi passando, o volume de lixo aumentou muito e a sociedade foi tendo mais consciência, né? O ser humano foi tendo consciência, leis foram surgindo, e aí tem esse pensamento, que vai ser um dos focos da próxima aula, onde a empresa vai não só criar um produto agora saboroso, bonito, legal, enfim, barato, mas pensar assim, como que eu posso trabalhar com o descarte desse produto, ou quanto ele vai ser favorável para o seu destino final, tá? A gente vai ver isso, existe todo o ciclo de consumo do consumidor, né? Desde a escolha até o descarte, a empresa também tem que estar preparada com o descarte final, que é o seu destino. Então, um exemplo é na fábrica. Como que eu vou criar um produto que dá fácil para reciclar, fácil para ser reaproveitada a sua matéria-prima? Outro responsável ali é a questão do comerciante, da venda, né? Do varejo ali, do atacado. Ele também pode ser responsável por oferecer ali pontos de coleta, né? O tal do PEVs, né? Os PEVs. Eles também que são pontos ali de devolução que as lojas podem trabalhar. Poxa, se eu tenho ambientes onde todas as pessoas vão consumir, comprar o produto lá, por que não deixar o ponto de coleta lá, tá? E aí, né, posso chamar de vários, qualquer nome, igual eu peguei o exemplo do Carrefour, por exemplo, mas várias outras empresas já tiveram esse tipo de
existem esse tipo de coleta, assim como, por exemplo, produtos relacionados à saúde, remédios, conversei isso, né, com vocês na primeira aula também, o descarte de remédio, descarte de seringas utilizada de maneira doméstica. Então, eles têm pontos, né? As farmácias podem se tornar pontos, assim como o postinho de saúde, e outros pontos também. Pode ser, por exemplo, o óleo utilizado, óleo de cozinha, né? Você vai descartar isso na natureza, né? E se você tiver pontos de coleta? Porque o óleo de cozinha você pode fazer sabão, pode fazer outros produtos. E já tiveram várias iniciativas assim, das empresas delas produzirem as próprias... o Walmart, eu peguei o exemplo do Carrefour, mas eu vou pegar o exemplo do Walmart. Tem vários estudos de casos que eles fizeram, né? O Walmart é o maior rede varejista assim, do mundo, né? E eles fizeram todo um projeto com várias empresas pensando nisso, né? Como ele trabalhar com esses resíduos. E aí, por exemplo, tinha algo assim, pegava, as pessoas iam, trocavam ali uma quantidade, para cada litro de óleo usado, você ganhava valor. Com esse óleo, era produzido em cooperativas, era feito sabão e revendido no próprio Walmart. E aí você tinha desconto, né? Então você ia ganhando desconto e você trocava. Então aquele sabão foi feito com parte do óleo que você doou. Então há uma troca, né? Então eu ganho desconto na compra novamente de outros produtos, ok? Um outro responsável ali, o próprio consumidor, né? E nós. Aí nós temos a separação do lixo, né? Levar até os pontos de coletas, não só separar de papel, plástico, metais, mas nós também temos produtos contaminados, temos produtos especiais como lâmpadas, pilhas, nós temos resíduos de construção civil. Então, de repente, você faz uma reforma na sua casa, você troca ali uma louça, que é um vaso sanitário, uma pia, tá? Então, tudo isso deve ser... tanto é que muitas empresas, né, quando a reforma, você não vai jogar no lixo comum, tem toda a caçamba, por exemplo, que você aluga. Então, essa caçamba ela já tem a destinação correta desse resíduo de construção civil. Tá? Tem ali os produtos que também são não reciclados, são os marronzinhos ali, que esses vão diretamente para o aterro. Tá? Então, olha só, nós temos papéis, plásticos e metais, que podem ser os contaminados, podem ser ali trabalhados, mexidos, e tem ali os especiais que faz a logística reversa. Aí é que ele tem que voltar para a empresa dá novo destino para ela. Tá bom? Principalmente nesses especiais, onde entra, que é o laranjinha, né, que está ali abaixo, ele é o que vai fazer com que as empresas tomem esse cuidado e façam essa logística reversa funcionar mais, ok? E, por fim, o próprio poder público, ele não está isento disso, né? Então, a responsabilidade fala a responsabilidade de todos, né? O elo da cadeia de todo mundo. Então, o poder público, qual que é o poder dele? Ele vai fiscalizar, ele vai organizar a limpeza urbana, então ele é responsável também por coletas. Então, várias cidades, né, já viram a coleta da própria prefeitura, caminhão da prefeitura pode fazer essa coleta, o recolhimento da próprio lixo doméstico, né? Então eu peguei isso daí para simbolizar essa campanha, né? Agora eu não lembro, acho que se eu não me engano, acho que é da cidade de Maranhão que soltou essa campanha. Coloca lá, mantenha a cidade limpa, né? Você sabe que jogar lixo no chão pode render multa, né? Então o valor será de R$ 42, né? Eu sei que é pouquinho, né? Mas ele é uma forma de conscientização, e se for reincidente, ele vai dobrando. Então aqui é punir o cidadão comum. É difícil acontecer a fiscalização, isso pegar? Mas tem uma lei municipal, né? Então, no caso que é de Maranhão, que ele tem essa regra, essa característica. Então, esse é um tipo de ação, mas como uma questão de conscientização da população, tá? Assim como a gente tem, né? Sem contar que fora a sujeira aqui, isso tem outros impactos. A dengue mesmo é um dos impactos, que é o excesso de lixo que nós temos, né, jogado na sociedade, ok? Vamos pegar esse exemplo, né? Acontece isso na cidade de vocês? Vocês já viram essa cena, alguma reportagem parecida com isso? Aqui, né, eu estou em Maringá, que é a sede, né, aqui da Unicesumar. Maringá fica no interior do Paraná.
na parte ali mais para o noroeste, e nós temos bastante problemas com isso, com descarte de imóveis, descarte de lixos em locais abandonados, ou, vou dizer, muitas vezes nem abandonado, mas assim, tem fundos de vale, tem até tinha alguns pontos que era no bosque, assim, em parque, as pessoas vão jogando e fica esse acúmulo de material ali. Bom, se a gente pensar que a responsabilidade é de todos, neste caso, de quem é a culpa, né? Quem é a culpa? É culpa da fábrica? É culpa do comerciante? É culpa da população? Ou é culpa do poder público? E aí você vê muitas vezes na questão na televisão, coisa assim, só batendo em cima do poder público. Ah, a culpa é do poder público, olha o lixo, que a cidade está suja e tal. Não, lembra, é compartilhado. Aqui a gente pode colocar um pouco na conta de todo mundo um pouquinho. Mas aqui, principalmente, eu jogo na conta do cidadão, tá? Primeiro, do poder público, a gente vai olhar o seguinte. Dentro da sua cidade, existe um ligue, né, um número onde você liga e ele vai recolher esse tipo de material? Então, se você quiser trocar um sofá, um colchão, uma geladeira, sabe, uma cama, móveis, e você liga, eles vão buscar na sua casa? Aqui em Maringá eu sei que tem, né? Já ouvi pessoas falando que foi rápido, já ouvi pessoas falando assim, liguei, já fiquei semanas aguardando. Então, eu acho que tem uma demanda, uma fila ali, que eles vão buscar, vão com o caminhão, buscam, recolhem e dão destino para esse material. Alguns vão para ser reutilizados, né? Outros podem ser reformados e tal, ou descartados corretamente. Então, um ponto, assim, a gente vê, a prefeitura tem esse serviço, outro ponto que a gente olha, fora a prefeitura, o comércio, por exemplo, ele dá destino para isso? Tem comércio que recolhem isso, ou até dão um desconto, pegam de volta. Então, tem materiais que você, essa troca, né? Que você ganha por esse destino, tem essa troca e você acaba ganhando em cima disso, tendo vantagem, né? Mas acho que eu vejo o pior aqui de tudo, acho que o maior responsável, se a gente fosse colocar em hierarquia, em porcentagem, é o cidadão, é o ser humano que foi e jogou isso. Aqui em Maringá, a gente tem muito o conceito, né? Diminuiu bastante, mas tem que é o conceito do carroceiro. Né? Não sei se na sua cidade tem isso. O que é o carroceiro? É aquela pessoa que tem a carrocinha que você paga para ela, ela recolhe. E essa pessoa que vai pegar e vai jogar aí, em qualquer lugar afastado. E muitas vezes acaba colocando fogo, né? E aí vai lá e joga fogo nisso daqui, põe fogo e tem certas regiões que, enfim, tudo cheio e gera toda aquela fumaça, aquela poluição toda na vizinhança em geral, tá? Então aqui a gente tem um exemplo, né, de como existe uma lei, mas ela tem que ser que tem que funcionar, todos ali envolvidos, tá? E a sociedade, que é o maior usuário ali, que acaba fazendo muitas vezes isso com a própria cidade. E aí entra a questão dos acordos setoriais, tá? O que são esses acordos setoriais? Os acordos setoriais, eles são, que ele fala, né? Acordo setorial de embalagem geral. Então, é um compromisso firmado entre, né, o Ministério do Meio Ambiente ali, junto com as empresas, tá? Para o quê? Para a implementação da logística reversa, conforme a lei. Então, a lei, ela prevê, né, a PNRS fala sobre isso. E ela fala assim, olha, dentro disso, vamos criar acordo, ou seja, estabelecer um acordo entre as empresas, criar um sistema logístico para a gente aproveitar. Então, isso acaba tendo ali metas nacionais como reciclagem, né, a valorização das cooperativas de catadores de materiais reciclados, também cria-se novas exigências para o design circular de embalagens, que é aquele assunto que eu falei para vocês, o design, né, ou seja, a criação de produtos, né, com características de fácil trabalho e manuseio. Vamos pegar um exemplo aqui, né, um acordo, por exemplo, de embalagem, né, em geral, que a gente fala que une empresas. Tem ali a Coca-Cola, a Nestlé, a Unilever. Então, aqui eu peguei exemplo de grandes marcas que financiam cooperativa de catadores, tá? Então, além deles tentarem trabalhar com seus produtos, eles também vão financiar.
Aí muitos vão pensar, tá, professor, eu sei que dependendo do valor que eles destinam, isso vai ser abatido do imposto de renda. Com certeza. Nenhuma empresa, assim, elas vão dar ponto sem nó também. Mas, se eu tenho cooperativas, associações, em que eu possa destinar dinheiro do meu imposto de renda e abater, sem problema. As empresas não, quando a gente faz isso, a empresa não está ganhando nada com isso. A empresa só está destinando verba diretamente para a associação. Então, para quem não conhece a regra, então existe lá as associações ONG, né? Se eu falar, acho que ONG todo mundo entende, né? Que ONG é um nome genérico para associação, para fundação, são aquelas empresas sem fins lucrativos, né? E de cunho que é a organização não governamental, né? Ela não é privada. As empresas, elas podem destinar partes do seu imposto de renda para essas associações ou fundações, para as ONGs. Todas as ONGs? Não, existem regras, formas, né? Eu não posso criar uma ONG hoje e já começar a captar o valor. Não, sua ONG tem que estar consolidada, pelo menos assim, a partir de 2 anos de CNPJ aberto, tem que ter um projeto protocolado no Ministério, aí depende do tipo do Ministério. No caso aqui, por isso que fala, deixa eu voltar aqui slide, que fala aqui, ó, o Ministério do Meio Ambiente. Então, se eu tenho uma ONG, eu vou no Ministério do Meio Ambiente e faço um cadastro ali e já facilito. Se o meu exemplo, né, eu vou pegar um exemplo meu, que eu tenho uma associação na área de esporte, né? Falei para vocês na primeira aula que eu trabalho com vôlei, com crianças, para crianças tal, de maneira voluntária, e tem a minha associação. E lá eu vou para o Ministério do Esporte. Essa regra de 2 anos, agora que eu estou pensando aqui, né, 2 anos tal, é para o esporte. Eu não sei se para a questão ambiental, se são as mesmas regras também de 2 anos, tá? Agora, para o esporte, sim. E aí eles têm uma parte que eles podem destinar. Então, a empresa ela vai destinar esse valor para a associação, tá? Então, e normalmente 2% do seu imposto de renda, e dali ele abate do imposto de renda. A empresa ganhou alguma coisa? Não, ela não ganhou nada, ela simplesmente destinou. O que pode acontecer, algumas empresas, elas mesmas abrirem a sua fundação, elas mesmas abrirem a sua associação e ela destinar para ela mesma. Então, a Associação da Coca-Cola, ou Fundação Nestlé, né? Fundação Roberto Marinho, e aí eu pego partes e jogo para a própria fundação. Okay? Então, nada mais é que eu tiro um dinheiro que iria para o governo e destino para a associação. E esse valor tem que ser gasto na associação. Então, ali, quando você coloca o projeto, você coloca todas as regras, as leis, tudo certinho, como vai funcionar essa destinação. Tá? Não, o lucro, se tiver lucro, né, que tudo pode ter lucro, esse lucro tem que ser reinvestido, voltado para a própria organização. Eu sei que ficou pequenininho aqui, mas aqui é só para trazer um outro exemplo de um acordo. Aí tem aqui se deixar o link para vocês, mas se jogarem lá, Coca-Cola Brasil e ANCAT, tá? Eles afirmam um acordo para estimular a economia circular. E aqui vai falando, tem toda ali a trajetória da Coca-Cola, falando sobre o acordo que eles fizeram, né, o novo passo, então mostra toda essa parceria, mostrando exatamente como foi feito. Então aqui foi mais para trazer um exemplo prático para vocês desses acordos setoriais. Poxa, imagina a Coca-Cola, é o tamanho da Coca-Cola, fazendo parcerias para reciclar 100% ali, tem todas as suas latinhas, né, dando um trabalho, gerando trabalho, né, gerando forma remunerada para as pessoas. Um outro que eu trouxe para vocês também, né, de práticas setoriais. Então, aqui tem a Unilever, né? Então, se vocês aqui está no próprio site da Unilever. Se vocês entrarem lá, vai ter uma parte, uma área, onde você vai clicar e vai abrir essa etapa aqui. E ela vai falar, ó, que a Unilever busca, né, a representatividade, a participação ativa. E isso, além de, quando eu falei assim, que a empresa não tem ganho financeiro no sentido, né, ela destinou valor e tal, mas ela ganha em termos de mercadológico, de aceitação do seu produto, muitas vezes acaba influenciando. Vamos supor que você descobre que um produto que você consome, ele destrói a natureza e a empresa não faz nada. Você continuaria consumindo? Continua consumindo esse produto? Faz vista grossa? Isso mudou, tá? A sociedade hoje, né, principalmente os novos consumidores, eles estão muito mais antenados nisso do que as gerações anteriores.
Então, esse tipo de empresas que entram nessas questões, o seu produto faz teste com animais, produtos que causam dano social, dano ambiental, aquelas fábricas que foram denunciadas porque tinha mão de obra escrava, mas não era a fábrica exatamente aquela marca, mas a marca terceirizada, ela terceirizou a fabricação, e essa empresa terceirizada estava lá escravizando, né, pessoas de outro país, tipo bolivianos, que aconteceu várias reportagens. Isso pega muito mal para a empresa. Então, isso aqui é uma forma da empresa ter uma ótima aceitação no mercado. Então, a logística reversa, ela tem esse poder de... Lembra que eu falei que ela é uma ferramenta estratégica para a empresa? E nesse sentido, uma das vantagens dela é trazer esse olhar da sociedade, um olhar mais... um bom olhar da sociedade para a empresa. Né? Um olhar mais do tipo, poxa, essa empresa ela se preocupa com o planeta, essa empresa se preocupa com o produto ou com o que ela descarta, essa empresa ela está preocupada com o bem-estar da sociedade e o futuro, que é a sustentabilidade. Tá bom? E aí, como naquele vídeo, né, ele acabou antecipando ali, trazendo ali para vocês, existe a hierarquia na gestão de resíduos, né? E essa hierarquia, ela estabelece uma ordem que deve ser seguida ali obrigatoriamente. Então, uma hierarquia, né? Vai começando ali. Então, tudo vai trabalhar assim, né? Ele fala primeiro da não geração, tá? A ideia é fazer um produto, né? Pensar em produto que não gere resíduo. Nada, zero. Ou seja, o melhor resíduo é aquele que não existe. Imagine, consegue pensar num produto onde você não gera resíduo? Tá? Eu nem trouxe muitos exemplos aqui, porque a gente vai trabalhar com isso na próxima aula, tá? Que é pensar. Mas só vou dar um spoiler aqui para vocês também. A Coca-Cola já tentou fazer, se vocês buscarem aí, a Coca-Cola, onde a garrafinha da Coca-Cola de vidro era feita uma garrafa de gelo. Tá? Se eu não me engano, acho que foi no México que ela soltou. A única coisa que tinha era só um plastiquinho em volta. Tá? E você vinha a garrafa de gelo com líquido lá dentro. Interessante, né? Como que ela era armazenada? Mas era de gelo, então você tomava e automaticamente ela ia derretendo e você tinha que tomar aquilo. Né? Não sei se foi mais uma campanha de marketing, mais uma forma de mostrar a preocupação com a sociedade, lembra da imagem da empresa? Mas era pensando nisso, então aqui é uma forma. Tá? Também eu posso pensar na redução. Tá? Então, já que eu não consigo reduzir zero, eu vou pensar em usar menos matéria-prima. E aí você vê bastante nos copinhos plásticos, garrafinha de água. Então, as garrafinhas de água que são bem fininhas, né? Aí você fala assim, nossa, que ruim, que matéria, que fraquinho, que molinho. Justamente é uma redução. É bom para a empresa, que ela reduz, isso fica mais barato para ela, e bom para a sociedade, que vai menos matéria-prima para ser para o planeta. Tá? Então, por isso que a gente não vai encontrar mais materiais móveis, carros, eletrodomésticos, como era feito antigamente. Antigamente, olha o tanto de matéria-prima que era utilizada num único produto. Olha um guarda-roupa antigamente, olha a grossura, o tipo da madeira. Eu acho que se você pegar um guarda-roupa antigamente, a quantidade de madeira que foi utilizada, a gente faz uns 20, 30 hoje. Hoje tem o MDF, né, que é a madeira compensada, tem outras formas ali. Né? Se a gente pegar um carro antigamente, a quantidade, um Fusca, né? A quantidade de matéria que foi utilizada nele, quantos carros a gente consegue fazer hoje? Então é isso, essa redução foi necessária para a empresa se tornar mais competitiva, ficar mais econômica, mas também como forma, né, pensando ali nos rejeitos, tá? Não sei qual é a ordem primeiro, mas eu acredito que muitas vezes foi essa questão econômica, de deixar mais barato. Bom, conseguir ou não reduzir a zero, né, ou reduzir a matéria-prima, ou não ter resíduo, depois vem a reutilização. Ou seja, o produto dá para usar o mesmo produto de novo, eu consigo reaproveitar, dá para reutilizar, que é o exemplo que eu peguei das embalagens da Coca-Cola de vidro. Né? Você usa, depois você troca, aí você tem desconto, só traz, né? Você pega uma outra cheia, esse vasilhame volta ali para a fábrica, que é lavada, higienizada, né?
se estiver lascado, quebrado, eles, não sei qual o destino, né, eles fazem ali a reciclagem desse material, tá? Mas a reutilização, eu consigo reutilizar aquilo por muito tempo, que é o caso da Natura, por exemplo, trabalha com questão de refil, você compra e depois só vai comprando refil, né? A embalagem principal você vai mantendo por muito tempo, né? A Gillette Mach 3, onde você só vai trocando aquele pedacinho, só a lâmina, mas o aparelho como um todo você guarda, seria essa reutilização. Nós temos a questão da reciclagem, aí não tem como reutilizar, eu reciclo, né? Igual eu falei assim, voltou aquelas garrafinhas quebradas, o que eu faço? A própria latinha, a latinha de refrigerante ou de cerveja, eu não consigo reutilizar, eu vou reciclar. Plásticos, papelão, papel, eu trituro e faço a reciclagem. Nada mais é que desfaço tudo e vou e construo outras coisas novas. Na primeira aula eu mostrei para vocês a diferença dos plásticos, lembra? Que vai lá do 1 até o 8, se eu não me engano, com cada um com tipos diferentes, cada plástico uma origem diferente, para cada plástico eu reciclo fazendo outra coisa, tá? O quinto ponto, eu tenho ali o tratamento, que é a compostagem ou incineração. E aí sim, todos os produtos podem ser incinerados? Não, mas tem produtos que podem ser incinerados, sem problema, que dá para ser incinerado, que é até melhor. Mas ali eu vou reaproveitar. Então, compostáveis, certos tipos de alimentos, né? Dá para fazer a compostagem, isso vira adubo, ou reaproveitamento para, no caso, alimentação de animal, mas uns dá para ser tratado e trabalhado ali. Eu dou outro destino. E o último, que é isso deveria ser o mínimo do mínimo do mínimo, que é o aterro sanitário, né? Ou seja, apenas para rejeitos. Lembra? Rejeito é aquele material que já não tem como ser reutilizado, reciclado, tratado, não tem mais o que fazer com ele. E agora a gente vai para o aterro sanitário. Lembra? Fralda descartável, até esqueci de falar para vocês, mas a questão da lixo hospitalar. Então, vários vai para rejeito, simplesmente é utilizado e ele vai para o aterro sanitário, virou rejeito e a gente acaba fazendo o descarte desse material, ok? Bom, dentro da hierarquia, aí eu falei, vou pegar um exemplo, né? Mostrar assim um produto ou produtos que acaba sendo utilizado, que dá para a gente pegar vários pontos, né? Por exemplo, ecobag. Eu lembro que ecobag foi um grande sinônimo e símbolo de material verde, né, de produto verde, que, né, esse termo verde que são produtos, igual existe marca verde, marketing verde, produto verde. Então, a corzinha verde, ele dá o sinônimo de voltado ou pró a natureza, a favor da natureza. Tá? Então, a ecobag é uma dessas. Tá? Então, a ecobag, primeiro, ele já pode ser feita por produtos já recicláveis, então você vê ecobag feita de lona, feita de retalhos, um monte de coisa, ele já reaproveitou muita coisa. Mas a ecobag, depois de pronta, né, ele tem não geração, porque você reutiliza várias vezes, e o papel dela é substituir as sacolinhas plásticas, por exemplo. Você vai no local, ao invés de você colocar a sacolinha plástica, você coloca dentro da sua ecobag e vem embora. E assim você vai fazendo. Você vai à feira e coloca e assim vai. Né? Principalmente em mercados. Você não utiliza sacolinhas plásticas e coloca dentro da sua ecobag. Redução, ou seja, sacolas mais resistentes que levam mais peso. Então, eu consigo reduzir, se eu não gerar zero, professor, mas tem coisinhas que vai dentro de um saquinho, de repente comprei frutas, comprei laranjas e tal, sim, mas eu reduzo bastante. Então, se eu não gero nada, eu reduzo. A reutilização, então, essa sacola você vai sempre reutilizar, você acaba lavando, né, reutiliza, então usa a sacola do mercado, né, o lixo de casa para o lixo de casa, enfim, você consegue reaproveitar bastante. E tem a questão da reciclagem, né? E de repente, quando ela perder toda a sua utilidade, você pode derreter a sacola ou refazer ela usando para outras coisas, né? Igual fazer mangueiras ou vasos, depende do material da sacolinha. No caso, eu peguei uma de pano, mas se ela fosse de plástico ou de lona, você pode reaproveitar e fazer reciclagem para outras coisas. Então, um produto
que já foi reaproveitado, eu posso colocar no mercado e utilizar ele várias e várias e várias e várias vezes, até que ele seja descartado, ok? Aí, antes de eu mudar aqui, só um pensamento. Já pensei se todos os produtos fossem assim, né? Tudo que a gente comprasse, que a gente utilizasse, a gente pudesse reaproveitar, utilizar várias vezes, né? Olha o quanto que a gente economizaria em termos. Mas lembra, isso para as empresas é bom, né? Lembra que eu trabalhei com vocês sobre as obsolescências? Se tudo for assim, acaba tendo impacto bastante, né? Então, a gente vive numa corda bamba, tá? Se eu conseguir não gerar, né, a não geração, a redução em tudo, reutilização, se eu conseguir colocar o conceito em tudo isso, a máquina, muitas empresas, o sistema, ele pode entrar em certos colapsos, tá? Mas se eu não fizer também uma balança disso e não fizer nada, aí é o planeta que sobe. Então, a gente está sempre entre ali a questão econômica versus a questão ecológica, tá? Então, isso é uma balança, uma questão, uma guerra que está ali sempre todo, embate que está acontecendo o tempo todo. E aí entra, né, nossa reta final aqui, nós chegando aqui nos últimos assuntos, os catadores, tá? Então, nós vimos que a PNS ele reconhece os catadores como agente fundamental. Então, quando o catador ele assume, a lei, ele acaba inserindo ali os catadores como um agente fundamental, isso gera para a questão social uma forma de vida, né, de ganho muito grande para a sociedade. Tá? Então, os catadores eles se tornam ali os verdadeiros protagonistas da reciclagem. Eles são responsáveis por processar a grande maioria de materiais reutilizados no Brasil. Né? Então, eles atuam na linha de frente, né, da economia circular. Lembra que eu mostrei para vocês a logística, economia linear e economia circular. Então, a linear é aquela que sai desde a produção e vai até o descarte, passa por todo o processo, consumo e descarte, e a circular não, é aquela que volta, né? Ou seja, a economia circular transforma de resíduos em matéria-prima e garante a sustentabilidade das cidades. Então, eles são responsáveis por esse processo, são aquelas pessoas que vão, buscam, trabalham e tentam tirar o sustento por meio dos resíduos descartados pela sociedade. E para a gente entender um pouquinho mais sobre isso também, eu vou trazer um pouco esse segundo vídeo, pedir aqui para Elisângela. Só antes de eu pedir para ela, eu esqueci que eu tenho que compartilhar aqui a tela com ela. Esse aqui, com áudio, isso. Subi aqui para ela subir o vídeo, com relação ao papel, né, do catador, qual a importância dele. Então, aqui tem, isso aqui foi em Carapicuíba, em São Paulo, uma reportagem que eu achei lá de 2022, né, até um pouco recente, assim, que vai falar um pouquinho, uma reportagem que fala sobre isso. Então, deixa eu soltar aqui o vídeo para vocês e eu vou fazer os comentários conforme ele for pertinente. A história da reciclagem começou eu trabalhando com meu pai. Ele é eletricista autônomo. Aí, como nas obras sobram os pedaços de fio, ferro, esse negócio, eu pegava e ia juntando e depois eu vendia. Foi aí meu primeiro contato com a reciclagem. O primeiro ponto de ter carteira registrada é você ter uma segurança no trabalho. Não podia comprar uma geladeira, que eu não sei se mês seguinte eu ia ter aquele dinheiro para pagar a geladeira. Hoje em dia eu já tenho a certeza que vai ter esse dinheiro. Meu nome é Matheus Magalhães Oliveira, tenho 27 anos e atualmente sou supervisor de operações da Greenmine. Assim como o Matheus, milhares de brasileiros são, integralmente ou em parte do dia, catadores. São os primeiros a pôr a mão em um resíduo que vale dinheiro e impedir que ele vá para um lixão ou aterro sanitário, destino de mais de 26 milhões de toneladas de recicláveis por ano no Brasil. Em geral, a coleta de material reciclável é feita por catadores autônomos. Eles vendem os resíduos coletados para sucateiros, que conseguem guardar, normalmente em galpões, um volume grande de material. Estes sucateiros, por sua vez, revendem os recicláveis para usinas. Lá, o resíduo vira uma nova matéria-prima que será vendida para a indústria de bens para cumprir o seu destino, virar uma nova embalagem. Eu sou a Daniela Arcanjo, sou repórter da Folha e vou mostrar como o emaranhado caminho da reciclagem no Brasil virou uma oportunidade de negócio para empresas de tecnologia. Então, antes de a gente iniciar aqui, né, só voltar esse processo aqui que eu acho bem interessante, né? Então, ali nós temos ali o catador, que faz todo ali o papel, né? O catador, e aí entre
se eu tenho uma cooperativa, ele vai direto à usina. É quando você vê aquelas parcerias que eu mostrei para vocês, a iniciativa da Coca-Cola, da Unilever, Natura, trabalhando diretamente. Mas, como a maioria dos catadores, eles são autônomos, são pessoas autônomas que vão trabalhar e tirar o sustento, e eles vão revender para alguém. E aí nós temos ali o sucateiro, o ferro velho, né, aquelas empresas onde vão coletar, né, guardar um grande volume, e aí eles repassam para a reciclagem. Tá? E até no começo mostra que aquele... esqueci o nome do rapaz, acho que era o Rogério, não lembro, o catador, que ele carteira assinada, né, que é a garantia que ele teve, porque provavelmente, né, vai mostrar na matéria, de cooperativas, de empresas que formalizam esse tipo de trabalho e dá uma garantia, né, tornando-os ali CLTs. Para empresas de tecnologia. Um copo, papel ou fio de cobre podem ter vários caminhos na cadeia da reciclagem. Um deles é o de um sucateiro local, que recebe resíduos de vários catadores e os revende a uma usina. É um processo complexo que costuma remunerar pouco o catador e pode acarretar em perdas de material reciclável. Até 2018, era nessa cadeia que Matheus estava. No final daquele ano, ele começou a trabalhar em uma das centenas de startups que viram um mercado se abrir após a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010. Essa lei estabeleceu o instrumento da logística reversa, ou seja, colocou a iniciativa privada no caminho de volta das embalagens após o uso pelo consumidor. Um exemplo é a Green Mining, um braço de logística das empresas que colocam embalagens no mercado. A gente chega em estabelecimentos, bares, restaurantes, hotéis, padarias e conversa com as pessoas para elas separarem os resíduos recicláveis. Qual que é o grande incentivo que um estabelecimento tem para separar os seus recicláveis, para separar o seu vidro? Ele consegue reduzir a sua conta de destinação de resíduos. Os estabelecimentos, os restaurantes, são grandes geradores. Grande gerador paga para a destinação. Quando eu chego para ele e falo assim, olha, se você separar direitinho, eu consigo coletar sem cobrar nada. Ele fala, opa, peraí, vou conseguir ter uma redução de custo no meu estabelecimento, na minha operação? Com o apoio de grandes companhias. Então, isso é uma grande vantagem, né, com relação, olha que sacada, né? Então, ele chega para os estabelecimentos, lembra? O estabelecimento criando ponto de coleta, fala, se você, além de criar pontos de coleta, que mostrou, e se você reciclar ou deixar separadinho, você não vai ter custo com o seu descarte, você não vai ter custo com isso, pode deixar que a gente busca até aí. Eu só preciso que você separa para nós. Deixa separadinho que a gente mesmo vai buscar. E essa empresa que mostrou, a Green Mine, ela é uma dessas empresas, né, várias startups, você viu que várias criaram a partir de 2010, surgiram justamente com essa característica de transformar isso em empresas que surgiram a partir de 2010, empresas com essa função de trabalhar com esses resíduos. A startup conseguiu contratar catadores em regime CLT e mapear geradores de resíduos da cidade, como shoppings, bares e restaurantes. A gente começa num processo de identificar onde as embalagens das indústrias vão ser geradas. Como que a gente faz isso? A gente pega os dados de venda da indústria, coloca no nosso sistema, com os nossos algoritmos a gente consegue saber aonde a empresa, por exemplo, ia colocar uma garrafa, um produto, na verdade, a gente identifica uma garrafa. E a gente consegue saber quantos quilos vão ser gerados naquele lugar, porque é um ponto de consumo. Um bar, um restaurante, um hotel, uma padaria. Com esse cálculo das embalagens, tendo uma média por mês, a gente sabe que cada local que está no mapa vai ter uma geração de resíduos numa certa quantidade. Com isso, a gente consegue concatenar esses dados e encontrar lugares de grande geração. Perto desses lugares, uma base da startup é instalada. De lá, saem os catadores da empresa e coletam os materiais, ou chegam os catadores independentes com a sua coleta. Esses materiais são pesados, fotografados e registrados em blockchain, uma espécie de livro público, disponível na internet e inviolável. Isso quer dizer o quê? Que cada dado não pode mais ser alterado. A população, em geral, não tem 100% dessa consciência na cabeça de separar o material. Muita gente joga e não está nem aí. Aí sobra para o catador informal revirar literalmente o lixo na rua. Esse que é um dos pontos mais difíceis de trabalhar com a reciclagem. Porém, é bem gratificante mesmo. Bom, pessoal, então essa reportagem aqui
justamente para mostrar o quanto essa lei, a PNR, né, pedir aqui para a Elisângela voltar para nós o nosso slide, para o quanto a PNR ela modificou um cenário, né, tirando ali vários da informalidade, ainda existem muitos na informalidade, que buscam ali, mas você viu que já tem o ponto de ver, então tem qual que é interessante ali, né? Que é o profissionalismo, leva quantidade, é pesado, é catalogado, registrado, então aquilo não pode ser mais alterado, os dados, as quantidades, tudo ali fica mantendo, né, todo o histórico e, enfim, sabe exatamente a quantidade que foi coletada. Bom, chegamos aqui na reta final, então nós vimos que o papel, né, dos catadores tem um impacto muito grande, porque ele envolve ali a questão social, né? Então, quando a gente fala, são 3 pilares, né, principais: social, econômico e ambiental. Então, quando a gente fala ali da questão, vamos pegar o ambiental primeiro, né? O papel deles, eles evitam que toneladas de matérias-primas, né, que poderiam ser recicladas, vão para os aterros sanitários, então eles conseguem prolongar a vida útil desses locais, que o aterro ele vai acumulando e vai aterrando, vai soterrando, vai colocando, passando camadas por cima, e vai ali, né, tem um período que pode ser trabalhado, e ele vai também exalando gás tóxico ali, né, tem toda a questão. Mas quanto menos lixo você jogar no aterro, melhor. E também o impacto dele é que na questão de reinserir matérias na cadeia produtiva, né? Reduzir, então, a extração de recursos naturais. Então, quanto mais latinha eu reciclar, menos alumínio eu preciso. Quanto mais plástico eu reciclar, menos, né, plástico, que é derivado do petróleo, eu acabo utilizando. Nós temos um impacto econômico, que deu para ver, então esse sistema move bastante, toda uma cadeia de negócio milionária, muito dinheiro por trás disso, tá? Que viabilizando ali o fornecimento de plástico, papel, metal para grandes indústrias, então matéria-prima. Aí uma característica assim, né, curiosidade, vocês repararam as qualidades de papéis. Tem papel que você pega que é branquinho, assim, durinho e tal. E tem aquele papel que você vê que ele é meio todo manchadinho. Principalmente você vê quando você vai em locais, banheiros, onde você vai lavar a mão e puxa aquela folha de papel. Tem uns que é papel que absorve bem, então que é aquele mais marronzinho. Aquele ali, aquilo lá que significa o quanto já foi reciclado aquele papel, né? Até que vai chegar uma hora que aquele papel não consegue mais ser reciclado, mas ele vai ganhando, ele tem qualidades de papel, assim como acontece com o papelão. Então, quanto mais marronzinho ele for, mais sujinho, aqueles risquinhos, aquelas coisas, significa uma qualidade bem inferior. Quer dizer, significa o quê? Já foi reciclado mais vezes. E tem a questão social, né? Que aí deu para ver toda a inclusão, né? Gerando renda para milhares de pessoas, tá? Nós temos ainda várias pessoas atuando como autônoma, mas tem as cooperativas que acabam contratando essas pessoas e dando ali um trabalho CLT, com direitos, né? Enfim, com carteira assinada, que muitos querem, muito buscam isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, né, gostado desse conteúdo. Ele é bem focado mesmo essa questão da lei, né, que é o foco principal, mostrar o quanto isso impactou e impacta, o quanto isso mudou todo um cenário econômico, social que nós vimos, né, e ecológico, o quanto isso acaba tendo impacto para a sociedade, tá bom? Bom, então finaliza a aula por aqui, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e aguardo vocês até para a nossa próxima aula, que é a 4ª e última aula da disciplina. Ok? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.